Meus amigos, esse episódio experimental fez jus às notas dos críticos. Filho falso que usou água oxigenada, Rhaenyra tentando entender que diabos é governar e um castelo infestado de ratos que comeram até as velas. Fala, maratonistas, eu sou Iago e pesada é a cabeça que usa coroa, meu parceiro. E Rhaenyra tá descobrindo isso nesse episódio do pior jeito possível. Cara, esse episódio ele foi de uma sagacidade muito grande. Por quê? Porque ele deu uma freada na questão da adrenalina da ação, mas trouxe detalhes e um desenvolvimento muito interessante. A gente começa o episódio vendo que Daemon, ele vai lá com os dragões para onde Ormond Hightower e seus 15 mil homens estão acampados. E aí Daemon chega lá e diz, meu parceiro, Rhaenyra tá sentada no trono, você jura de lealdade, senão eu vou queimar todo mundo aqui. Obviamente que Ormond, ele entende ali a situação de que por mais que ele tenha 15 mil homens, por mais que ele tenha um exército super equipado e super preparado, ele não vai ser páreo para 3 dragões. Então ele vai, ajoelha ali e acaba dizendo que vai jurar a lealdade dele a Rhaenyra. Todos nós sabemos que isso não é uma verdade, né? Daemon diz então para eles voltarem, que tá tudo ok, mas pede que Daeron Targaryen seja entregue para poder ser utilizado ali como refém em alguma necessidade. Quem é Daeron Targaryen? Daeron Targaryen é filho de Alicent com Viserys. Então, na linha de sucessão ali, a gente tem Aegon, que era o rei, a gente tem o irmão de Aegon, Aemond, que seria o próximo na sucessão, caso fosse reivindicado, e depois de Aemond a gente teria Daeron. Então assim, Rhaenyra tem que matar Aegon porque é o rei, tem que matar Aemond por 2 motivos. Primeiro porque Aemond tocou o terror e foi responsável pela morte de um dos filhos dela, e tem Daeron, que seria o terceiro sucessor ao trono. Só que um fato que chama a atenção e que já tinha sido causado vários burburinhos aí na internet, que todo mundo percebeu, no primeiro episódio dessa temporada, a gente vê um momento em que um rapaz chega de King's Landing com uma notícia de Alicent, uma carta de Alicent. E nesse momento, Ormond ele apresenta a esse rapaz um menino vestido de verde com cabelos ruivos da mesma cor do cabelo de Alicent. E aí ele diz, esse é Daeron Targaryen, ele vai levar você aos seus aposentos. E é bem interessante porque assim, na série a gente não tinha visto em nenhum momento como esse personagem ele seria trabalhado. Quando Daemon pede pra Ormond entregar Daeron Targaryen, vem um outro menino com cabelo loiro, como se fosse da cor do cabelo Targaryen, e ele diz, esse daqui que é Daeron Targaryen. Obviamente que Daemon não fazia ideia de que aquilo era ou não era, afinal de contas ninguém conhecia esse menino. E esse ponto aí dessa troca é um pivô central para os acontecimentos do próximo episódio. Então a gente vai entender um pouco mais pra frente o que é que essa troca, o que é que esse movimento de Ormond ele quis dizer. Só que aí, cara, enquanto tá tudo isso acontecendo, Rhaenyra tá lá em King's Landing tentando entender o que é governar. Rhaenyra nunca quis ser rainha, ela nunca quis, ela inclusive demora pra entender a questão desse propósito, e a série ela trabalha durante todo esse tempo que Rhaenyra ela tava queria assumir o papel de rainha, não porque ela queria o poder, mas por conta desse propósito que foi trabalhado aí da Canção de Gelo e Fogo e etc. Então, por mais que ela saiba sobre algumas coisas, tem outras coisas que ela não sabe. E se a gente for parar pra poder pensar, a realidade que Rhaenyra vive hoje é totalmente diferente da realidade que Viserys viveu, que é totalmente diferente da realidade que Jaehaerys, que veio antes de Viserys, viveu, né? Jaehaerys, ele ficou conhecido como sendo a pessoa que conseguiu instaurar a paz nos 7 reinos. Então, foi um momento de muita paz, de muita tranquilidade. E, inclusive, Viserys, ele até diz isso pra Rhaenyra lá na primeira temporada, que ele não ficou conhecido por absolutamente nada, ele não fez muita coisa. Então foi um período para que Viserys reinou que foi basicamente muito tranquilo, muita paz. Então tinha muito banquete, muita festa, não tinha esses problemas. Rhaenyra tá assumindo agora um grande BO, tá tendo guerra civil, tá tudo desestruturado, e a gente lembra o quê? De que Rhaenyra junto com Corlys Velaryon fizeram um cerco para poder impedir que a comida chegasse ao povo. Então o povo de King's Landing tá com fome. E aí isso poderia ser resolvido, até que ela descobre que os cofres foram esvaziados. Ou seja, quase não tem ouro no cofre. Isso vai quebrar a perna dela de tantas formas, cara. Porque como é que você faz alguma coisa sem dinheiro? Não tem como. E aí uma coisa mais preocupante é que Corlys conversa com ela e diz, minha filha, vou bater a real pra você. Não tem como as rotas marítimas elas serem estabelecidas tão cedo, porque a Triarquia destruiu toda a frota Velaryon, vários barcos foram destruídos, para poder essas rotas serem normalizadas, isso vai demorar. Então a comida não vai conseguir chegar pelo mar tão cedo. E ela não tem comida suficiente no reino para poder alimentar todo mundo. Mas como se não bastasse a falta de dinheiro, a fome do povo, tem uma infestação de ratos. O
castelo tá cheio, lotado assim, ó, aos montes de rato. Isso é uma coisa que eu até falei no vídeo passado, que é como esse universo de George Martin, eles conseguem pegar coisas simples e dar uma relevância, um impacto aqui na frente. A gente viu no início da segunda temporada que com a morte de um dos filhos de Rhaenyra, ela fica pistola da vida e ela pede pra Daemon cuidar disso. E aí tem aquele famoso evento Sangue e Queijo, que são 2 caçadores de ratos. Quando o filho de Aegon é morto por conta dessa invasão, Aegon ele fica revoltado e ele decide fazer o quê? Ele decide matar todos os exterminadores de ratos. Então não tem ninguém pra poder controlar essa praga de ratos aí, e aí por isso que eles acabam se proliferando muito. E aí a gente sabe que rato é veículo de doença, que rato é uma grande praga, então isso traz essa questão de que Rhaenyra tá tendo que enfrentar uma outra coisa, que é uma praga de ratos. A gente sabe que a população tá com fome, e como o rato ele se prolifera muito rápido, obviamente que uma coisa que a população acabou fazendo foi consumindo o quê? Ratos. Eles acabaram consumindo o rato como alimento. E é justamente um ponto que eu achei fantástico. Eu achei assim, ó, Rhaenyra ela foi assim 10/10 aqui nessa intervenção, que foi o quê? Ela acabou descobrindo que os alimentos que tinham disponíveis acabaram sendo comprados pelos nobres. Então os nobres utilizaram as riquezas que tinham, saíram comprando tudo que podia para poder estocar, porque não queriam passar fome. Então eles guardaram toda a comida e deixaram a população pobre sem comer absolutamente nada. Então ela arquiteta um banquete e aí chama esses nobres, e aí é importante detalhar que esses nobres não são de grandes casas, eu não tô falando de Lannister, eu não tô falando de Stark, não tô falando de Baratheon, eu não tô te falando de nada disso, eu tô falando de nobres que são, assim, não são dessas casas grandes, mas são nobres, né? Tipo, como se fosse a burguesia, vamos dizer assim. E aí ela faz esse banquete, ela conversa com eles super puxando o saco dela, dizendo, não, a gente te reconhece como rainha, etc. E aí, na hora que vem o banquete, o que é que tem no banquete? Rato. Então faz essa alusão de que, como o povo pobre estava comendo rato, agora vocês que têm dinheiro vão comer rato também, pra vocês entenderem o que é que o povo tá passando. Ela deixa muito claro, ó, enquanto vocês estão aqui sentados, os mantos dourados estão invadindo a propriedade de cada um de vocês e pegando todas essas coisas que vocês guardaram pra poder ser dividido com o povo. E aí os nobres ficam, vocês estão roubando a gente, que não sei o que e tal. E ela diz, não, o que a coroa pede não é roubo, é um tributo. Ela fez Alicent e Helena de prisioneiras, né? Elas estão nos aposentos. E aí você vê muito claramente que existe ali um ressentimento de Alicent, porque Rhaenyra matou o pai sem necessidade nenhuma e tal. Então elas começam a ter um pouco dessa briga e desse embate aí, e que eu acho que isso vai, né, mais pra frente a gente vai ter outras repercussões e outros desdobramentos dessa diferença de ponto de vista delas duas, porque na cabeça de Alicent, ela fez tudo certo, ela fez tudo que deveria, ela esvaziou a cidade, os dragões entraram sem problema nenhum, e isso é verdade. Só que Alicent tinha prometido quem? Aegon. E quando Rhaenyra chegou lá, Aegon não estava lá. E isso é um ponto, assim, que a gente vê que tem um embate entre elas duas, só que Rhaenyra se sente muito sobrecarregada, né, com tudo isso que tá acontecendo. Então, em muitos momentos, Rhaenyra recorre a Alicent, meio que pra poder dizer assim, poxa, você foi mulher, você reinou durante um tempo, principalmente quando meu pai tava doente, como foi que você fez isso? E aí Alicent, eu acho que foi assim um momento de sinceridade muito grande de Alicent, quando ela diz, cara, você não vai conseguir reinar sendo boazinha o tempo inteiro, não. Você vai ter que fechar portas, você vai ter que ver gente sofrendo, você vai ter que virar a cara pra algumas situações. Um bom rei faz isso, uma boa rainha faz isso. Obviamente que Rhaenyra, ela se revolta com isso, ela diz que ela jamais seria essa pessoa, que ela jamais faria isso, que ela quer ser igual ao pai dela, e aí Alicent traz aquilo que eu disse, né? A questão de que o período que Viserys governou é totalmente diferente do período que Rhaenyra tá governando, fora que Viserys era homem e Rhaenyra é mulher. Então ela tem muito mais coisas a provar. Então, por mais que Rhaenyra, ela veja a Alicent como uma rival e veja a Alicent como o pivô de muitas coisas, Rhaenyra ainda tem, assim, uma visão de Alicent de como se Alicent meio que fosse a consciência, sabe? Porque é a única pessoa que viveu aquilo ali, então ela meio que olha pra Alicent dessa forma. Só que uma coisa que fica muito clara aqui no episódio é que por mais que Rhaenyra ela queira, né, esse apoio popular, a Bonita queria, porque queria uma celebração pra poder ser coroada. Só que o pessoal diz, minha filha, como é que vai ter um momento de coroação se nem dinheiro tem? Nem dinheiro tem, o povo tá com fome. Você acha que se o povo observar que você tá gastando dinheiro com coroação, isso vai deixar eles felizes? Óbvio que não. Mas ela fica querendo essa coisa de um momento solene pra poder ela ser coroada e que ela seja, né, aceita. E aí ela vai pro Septão pra poder conversar com o Septão e pedir pra que o Septão abençoe ela e reconheça ela perante a fé como sendo a verdadeira rainha. E aí o Septão diz, ó, minha filha, eu não vou fazer isso não porque eu já fiz com Aegon. E aí ela diz, ela joga uma fake news porque foi algo que Alicent plantou na cabeça dela. Então ela diz pra Rhaenyra, ó, minha filha, Aegon
tá queimado, ele não tem mais força, ele tá desfigurado, então ninguém vai reconhecer ele. Então você pode dizer que ele morreu aqui dentro. Então aí nesse momento assim meio de agonia, ela acaba soltando essa fake news aí pra o Septão. Só que o Septão ele não come muito esse H, porque ele diz assim, tá, cadê o corpo? Que ninguém viu. Então isso é uma coisa que você tá dizendo. E aí ela diz, beleza, já entendi, você já deixou claro o seu ponto de vista. Ou seja, ela já disse pra ele, ó, entendi que você tá contra mim. E aí ele diz, ó, se eu fosse você, eu não ia contra a fé, porque a fé é o que junta o povo e etc, etc. E aí é um ponto interessante, cara, porque a gente vê na história real mesmo, de que em muitos momentos de monarquia, etc, quando você tem a igreja muito forte e o governante ele vai de confronto à igreja, isso pode dar problema. Ela brigou com os nobres, ela não tem dinheiro, o povo tá com fome e agora ela pode brigar com a igreja. Então isso pode desandar muito. Cara, um outro ponto que eu achei aqui que foi uma grande escrotidão e que planta uma semente para o futuro, a briga entre Rhaenyra e Corlys. A gente viu que Corlys, ele quer reconhecer os dois filhos bastardos dele e ele quer que os dois filhos bastardos virem Velaryon, né? Ele, já que ele não tem mais nada. Inclusive, ele conversa com Rhaenyra e diz, ó, eu tenho meus dois filhos, são bastardos, eu não tenho mais ninguém. E se eu morrer, a linhagem Velaryon vai morrer comigo. Então eu queria que você reconhecesse meus dois filhos como sendo Velaryon. Ela fica assim meio desconfortável na hora que ele fala isso com ela, mas ela parece deixar implícito de que ela vai aceitar isso aí. E aí no momento em que ela vai juramentar ali, né, os 3 bastardos montadores de dragão, ela acaba colocando Adam como sendo Adam de casco e não Adam Velaryon. Corlys chega pra ela e diz, ó, eu acho que você se confundiu aí, minha parceira. E aí ela diz, não, mas é porque eu não posso fazer isso agora, porque você sabe dos rumores envolvendo meus filhos, que os rumores são verdadeiros, né, de que os filhos dela, os 3, são bastardos, não é à toa que eles têm cabelo escuro, eles não têm cabelo loiro. Que por um lado ela não tá errada em pensar dessa forma, mas ao mesmo tempo ela tem 3 bastardos montadores de dragão. Ela já fez algumas coisas que fogem do padrão. Eu entendo que não pode sair metendo o pé na porta, mas tem coisas que, pô, Corlys ele foi leal a ela nesse sentido, né? Ele abriu mão da frota dele, ele se dedicou mesmo ao reino dela, ele perdeu a esposa. Então, assim, foi um personagem que cresceu muito e que perdeu muito nesse sentido pela devoção a ela. E foi uma coisa relativamente simples que ele pediu a ela. E ela em nenhum momento foi direta com ele e disse que não iria fazer. Então ele joga na cara dela. Seus filhos são bastardos, todos os 3 são bastardos e eu acolhi todos eles. E isso mais pra frente vai trazer repercussões pesadas. Mas eu acho que nesse quesito aí de debate, ele tá 100% certo. E aí chega um ponto que Rhaenyra, com tudo isso e sempre ali conversando com a Alicent, ela acaba soltando pra Alicent dizendo assim, ó, vou bater a real, eu tô com seu outro filho, né? Ele tá aqui, eu tô pensando o que vou fazer com ele, mas eu não vou matar ele porque eu não acho que ele deve responder pelos problemas dos outros irmãos e tal, então eu vou mandar ele pra Patrulha da Noite. Aí a Alicent fica meio assim, né, poxa, eu não conheço meu filho direito, eu vi ele muito pouco, eu não sei o homem que ele se tornou e etc, etc, etc. Eu queria ver ele. E aí, meu irmão, essa cena é uma cena assim, é aquela história assim, boas atuações não precisam de diálogo. Na hora que a Alicent entra, que ela olha pro Daeron e ela vê que é o Daeron da Shopee, ela fica assim, ó. E aí Rhaenyra, que é sagaz em alguns momentos, ela olha e diz, você não tá reconhecendo, né? Não é ele. E aí ela fica ali em cima até que o menino solta dizendo que ele de fato não é Daeron Targaryen, que na verdade foi tudo uma ideia de Ormond Hightower. Então ele meio que deixa claro de que Ormond Hightower já tinha arquitetado tudo isso e que na verdade essa entrega desse falso Daeron Targaryen foi ele conseguir arquitetar um novo plano. Rhaenyra fica meio assim atordoada até que ela recebe no palácio uma pessoa que estava em uma região chamada de Tumbletown, que é muito próxima a Porto Real, mas que é uma região extremamente importante. É um local onde tem pessoas muito leais a ela. Então, o que ela descobre é de que, na verdade, os 15 mil homens de Ormond Hightower invadiram a cidade, estão sitiando a cidade e estão fazendo as pessoas de refém. E aí ela diz, pronto, não tem problema. O que é que esse cara quer? Eu vou tacar fogo em todo mundo. E aí o mensageiro que vem, né, fugido, ele diz, se você entrar lá e tacar fogo em todo mundo, você vai matar as pessoas que são leais a você. Isso não é o caminho. Então isso mostra que ela tem um problema muito mais delicado nas mãos. E aí eu acho que é interessante esse ponto porque mostra o seguinte, de que por mais que você tenha dragões, eles não resolvem tudo, eles são realmente uma arma e que trazem um diferencial, mas ficou claro no segundo episódio, fica claro nesse episódio aqui agora, de que a politicagem, a necessidade de você fazer alianças, de você pensar bem e não agir pela emoção, por mais que seja mais fácil de se fazer, as coisas podem desandar muito, mesmo você tendo dragões. A forma como esse episódio experimental foi feito, por mais que tenha dado uma pisada no freio, no sentido de não teve tanta ação assim, foi um episódio mais parado, ele foi um episódio de construção da própria Rhaenyra e do próprio contexto em que as coisas estão acontecendo, que foram
muito interessantes. Mas eu queria saber de você, o que é que você pegou desse episódio, que você achou assim que foi muito bom, o que é que eu acho que vocês acharam que faltou eu falar? Deixa aqui nos comentários pra poder a gente trocar uma ideia. E aí, se você não curtiu o vídeo, curte agora pra dar aquela moral, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!